tramita no Supremo hoje, já há algum tempo, um recurso da Defensoria Pública de São Paulo questionando um artigo da Lei de Tóxicos que define como crime o uso de entorpecentes para consumo pessoal. A Defensoria pede que um cidadão não seja punido por portar drogas para consumo próprio. O senhor tem opinião a respeito? Tenho. Eu acho que a criminalização de drogas leves é uma má política pública. Portanto, eu acho que a criminalização da maconha é uma política pública equivocada. E eu não estou preocupado, quando eu falo isso, propriamente com o consumidor. Não estou preocupado se ela faz, quanto de mal ela faz. Estou preocupado com o impacto que o fato de esta atividade ser criminosa produz sobre as comunidades que são dominadas pelas pessoas que fazem o tráfico. Portanto, eu acho que seria uma política pública boa, ou pelo menos uma boa experiência que não produzirá nada pior do que o que a gente já tem, a descriminalização da maconha. Eu era um advogado e hoje eu sou um juiz. E eu vejo quantos casos chegam às minhas mãos de pessoas, e a Defensoria Pública está certa, que são condenadas, às vezes por tráfico, mas pequenas quantidades de maconha, sei lá, 100 gramas, 200 gramas, 500 gramas de maconha, o sujeito é condenado. E isto provoca um impacto extremamente negativo sobre esta juventude, porque quando ele vai preso por 250 gramas de maconha e entra no sistema penitenciário, ele sai violentado, embrutecido e pronto para crimes mais graves. De modo que, do ponto de vista de uma política criminal, eu não teria nenhuma dúvida de que descriminalizar a maconha é positivo. E a cocaína, que é uma droga potencialmente mais danosa e que produz mais dinheiro, também no caso da cocaína, a minha maior preocupação não é com o usuário, embora não me seja indiferente, é de novo com o poder que o tráfico passa a ter pela quantidade de dinheiro que arrecada. A tragédia brasileira é que para um jovem que cresce numa comunidade dominada pelo tráfico, além dele ser cooptado, o tráfico paga a ele muito mais do que qualquer outra oportunidade de emprego formal que ele tem. Eu acho que o país precisa de um debate sem preconceitos, de saber qual é a melhor política pública. O que eu posso lhe assegurar, do meu ponto de observação, é que é uma má política pública prender dezenas de milhares de jovens por tráfico de pequenas quantidades de maconha e mesmo, eventualmente, de cocaína, quando não estejam associadas a outro tipo de delinquência. Eu acho que numa democracia, Fernando, nenhum tema é tabu. E, portanto, tudo que está gerando problemas tem que ser objeto de debate público. O senhor tomou conhecimento, evidentemente, desse caso recente no Uruguai, que está adotando uma nova política a respeito de drogas leves, no caso a maconha. Tem alguma opinião sobre essa experiência que o Uruguai está prestes aí a... Eu tenho simpatia pela experiência. Eu tenho simpatia pela experiência e acho que a gente deve observá-la. Apenas o problema do Uruguai, que é um país com 3 milhões de habitantes e menos, é completamente diferente do problema do Brasil. O Uruguai está focado no usuário e como tratar o usuário. Quando eu digo que o país deve considerar seriamente a descriminalização da maconha, eu, sem ser indiferente ao usuário, eu estou mais preocupado com o poder que o tráfico exerce sobre a sociedade e sobre comunidades específicas, independentemente do consumidor final. Eu gostaria de terminar com o poder deletério que esse tipo de criminalidade dá a este tipo de bandido, porque ele se torna poderoso e rico numa comunidade pobre, ele vive o suposto benfeitor e ele coopta a juventude para o crime.
Portanto, é este o problema que está me preocupando, e não a questão do usuário, que eu acho que é o foco no Uruguai. Nós vamos prestar atenção para ver se nós vamos aumentar o consumo, se as pessoas vão ficar jogadas pela rua. Portanto, as duas questões são importantes, mas são focos diferentes. E do único ponto de observação que eu tenho com algum grau de autoridade é como juiz de dizer: eu acho ruim entupir os presídios com jovens pobres presos com pequenas quantidades de maconha. Quando eu estive no Congresso para minha sabatina, e fui muito bem recebido, tem pessoas lá que eu aprecio e admiro, o Congresso, pressionado pelas multidões que tinham ido para as ruas, estávamos em final de maio, quando eu estive lá, eu cheguei no momento de uma reunião dos líderes discutindo: nós vamos fazer a reforma política, não queremos nem plebiscito, que a presidenta quer, nem constituinte exclusiva, vai sair daqui. Não saiu nada. E logo que o povo saiu da rua, essa agenda foi desarticulada. De modo que eu espero que a decisão do Supremo recoloque essa questão na agenda do Congresso, mas eu acho que esta é uma competência política, a decisão política tem que tomar quem tem voto. Agora, a inércia do Congresso traz riscos para a democracia e proteger as regras da democracia é um papel do Supremo. Você acha que o Congresso tem sido inerte por que razão nos últimos tempos? Porque há muita dificuldade de se formarem consensos, porque nós temos esse sistema político, esse sistema partidário, nós temos pessoas que, compreensivelmente, faz parte da natureza humana, não querem mudar a lógica do jogo que os ajudou a chegar lá. Portanto, é tudo muito difícil. A solução que a presidenta propôs era, de certa forma, engenhosa. Ou transfere diretamente para a população, ou vamos transferir para um órgão distinto do Congresso. Não seria uma constituinte, seria alguém que, por delegação do Congresso, faria uma reforma política. Seria um pouco o reconhecimento do Congresso: nós não estamos conseguindo fazer aqui e, portanto, vamos delegar essa competência. Mas a verdade é que nesse mundo ninguém quer delegar a competência, né? Se o Congresso não correr e fizer algo e o Supremo finalizar o julgamento dessa ação a respeito de doações de empresas, há um dispositivo lá na própria ação, inclusive, dando um prazo de 24 meses para que algo seja colocado no lugar. Agora, isso significa, então, que em o Supremo considerando inconstitucional, a aplicação não seria imediata, ou seja, já para 2014? Ou não? Havia 3 pedidos na ação da OAB. O primeiro é para que pessoa jurídica não pudesse participar de financiamento eleitoral. A segunda é que houvesse um teto para as pessoas físicas. E a terceira é que houvesse um teto para o autofinanciamento, para o gasto do próprio dinheiro do candidato. Quanto a essas duas, a decisão do ministro Fux, que eu acompanhei, dava 24 meses. Quanto à não participação de empresas, era efeitos imediatos. O ministro Toffoli acompanhou o ministro Fux, mas disse: quanto à modulação temporal, o momento em que vai começar a viger, eu ainda não estou me manifestando, vou esperar o avanço do debate. De modo que, se houver uma perspectiva real de que o Congresso vá fazer, eu acho que o Supremo deve ser deferente. Quer dizer, eu insisto. Estabelecer um prazo para que não... É difícil estabelecer o prazo. Primeiro que o Congresso não cumpre, você desmoraliza a decisão. E segundo, eu nem sei se é próprio ficar estabelecendo prazo para outro órgão. Se o Supremo decidir, a sua opinião é essa, foi assim que o senhor votou, é inconstitucional, validade imediata, de acordo com o seu voto. E aí o Congresso poderia correr em uma semana ou 2, ou sei lá quanto tempo, fazer algo. Mas se não fizer, prevaleceria a validade imediata da inconstitucionalidade. É isso. É isso. Se achar que o Congresso efetivamente vai fazer, eu não descartaria modular a própria questão do financiamento por pessoa jurídica para um momento posterior. Curto, mas posterior. Eu estou falando em tese, eu vou ouvir os debates, a votação não acabou. Então alguém poderá me convencer que talvez não seja bom aplicar isso nesta eleição. E eu acho que se houver um comprometimento do Congresso, olha, está aqui o que nós vamos fazer, mas é para logo depois, e se for satisfatório, acho que pode ser uma alternativa. O senhor poderia reformar o seu voto no final? Na questão da modulação.